redentor de Deus em Cristo nos alcançou, né? Então, em Deus, né, nós encontramos conforto, purificação para os nossos pecados, pelo perdão, né, e um poder para mudar de uma árvore que produz espinhos para uma árvore que produz frutos, porque a raiz é boa, porque está firmada em Deus, não é isso? Como a gente viu nesse texto, até no tempo da dificuldade, né, essa árvore dá fruto, não deixa de dar fruto, ok? Então, lembrando mais uma vez, o calor são as dificuldades, também as bênçãos, né, as tentações, as provações. Os espinhos são a nossa reação ímpia a essas circunstâncias que a gente vive, né? Não só o comportamento em si, mas o coração motivando o comportamento e as consequências desse comportamento e desse coração motivando o comportamento que a gente tem. A cruz, então, é a presença de Deus, como a gente colocou. Essa árvore boa, né, que dá frutos aqui, essa terceira árvore, esse terceiro elemento, é a nova reação piedosa, né, que é um resultado do poder de Deus agindo no nosso coração, né, tanto a questão do comportamento, quanto do coração renovado pela graça de Deus, e essa colheita de bons frutos. Hoje nós vamos ver esse segundo elemento, né, que é essa árvore que dá espinhos. Então, é a reação ímpia diante das circunstâncias. Então, nós lemos o texto de Jeremias 17, 5 a 10, e aí eu ainda queria voltar, só que aqui eu não peguei. Tá, vamos por aqui. Na lição anterior, nós vimos as reações que nós temos diante das circunstâncias, reações espinhosas, né? Foi a lição que o Edman e a Beth se deram. Eu não sei quantos vão se lembrar aí de que reações são essas que a gente tem quando a gente reage com espinhos, né? De maneira espinhosa às circunstâncias. Será que a gente conseguiria se lembrar de algumas, rapidamente? Pelo menos uma? Alguém se lembra? Eu não consigo ver a mãozinha, eu tinha sugerido isso, mas não vai ter que se abrir. Ah, não, eu falei para abrir, né? E falar. Eu vou falar uma aqui, ó. Uma delas é a gente fugir, a gente negar os problemas, a gente correr das dificuldades. Essa é uma reação espinhosa. Uma outra, quem lembra? Tanto tempo, né, gente? Difícil lembrar. Mas vamos lembrar do que a gente faz. Como é que a gente reage quando a gente está com o coração duro, enganoso, pecaminoso? A gente foge, não é mesmo? A gente, outra maneira espinhosa, a gente realça demais, né, aquilo que aconteceu e começa a ver tudo ao nosso redor a partir daquele problema, a partir daquela circunstância. Outra maneira... Desculpa, alguém abriu para falar? Pode falar. Fala. Um ignora o outro, né? Ignorar outra pessoa. Outra maneira é a gente colocar a culpa nos outros, né? Quando vem o problema, a gente, culpa... Não, eu estou fazendo isso, mas é por causa de você, né? Então, é porque você fez isso, aquilo, é que eu reagi assim. A gente colocar a culpa nos outros, que é um problema antigo, né? Adão e Eva experimentaram isso lá, né? Os nossos primeiros pais, no primeiro pecado, né? Então, irmãos, hoje nós não vamos ver as reações. Hoje nós vamos tentar começar a aprender de Deus por que nós reagimos assim. Por que eu peco? Então, é o slide, né, que eu coloquei, Jóia. Por que você se deixa enredar? Por que eu peco? Essa é uma pergunta perturbadora para um cristão. Não é mesmo? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala de uma maneira muito impressionante, muito impactante, né? Desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Ele se sentia como alguém condenado, né? Por causa dos seus pecados, como alguém assim, frustrado, triste. Olha, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço, né? E graças a Deus, né? De maneira maravilhosa, ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, porque é Ele que nos liberta
né? Ele que nos dá um novo coração. E ele que nos dá também forças com o seu perdão, com a sua misericórdia, com o seu conforto, o seu consolo, com o seu aconchego, para enfrentar todas essas circunstâncias difíceis e crescer na graça e no conhecimento de Deus e do coração que Deus quer que eu tenha, né, nessa vida. Muito bem, então, é uma pergunta perturbadora. E não vai ser uma resposta simplória, né, que vai nos ajudar a ter a paz no nosso coração com respeito a isso. Por que uma mãe fica tão aborrecida com seus filhos quando eles fazem, né, alguma coisa errada, quando eles não obedecem logo, não obedecem com alegria? Por que um cônjuge trai o outro? Por que a gente recebe o desprezo de colegas? Por que a gente descumpre, né, compromissos que a gente tem? Por que a gente atrasa, né? Por que a gente desobedece leis de trânsito? Por que você faz coisas que você faz? A pergunta não é simples, né? E eu queria, então, que a gente refletisse sobre o seguinte. Nós estamos aí numa época em que os médicos, né, e os cientistas estão de, né, cabelo em pé, né, por causa do que está acontecendo, e eles têm dificuldade de dar um remédio, não é mesmo? E por que a dificuldade de dar um remédio? A dificuldade de dar um remédio está diretamente relacionada à dificuldade do diagnóstico. Eles têm dificuldade também de saber exatamente o que acontece. Como é que a gente é contaminado, né, pelo coronavírus, quais as consequências claras disso no nosso corpo. É claro que hoje já estão muito mais próximos de saber o que está acontecendo do que no início, né, quando essa doença surgiu. Mas olha só, o diagnóstico é fundamental para o tratamento. E, é claro, para a cura. Se o diagnóstico está errado, ao invés de cura, ao dar o remédio, a gente pode matar o paciente. Ou alguma coisa pode, no início, dar algum certo resultado, né, aparente, melhora, mas lá na frente pode até chegar a consequências graves, tá? Então, querido, se uma pessoa tem, por exemplo, uma infecção, o médico detecta lá uma infecção, o que ele vai dar? Ele vai dar um antibiótico para matar a bactéria, não é isso? E é claro, se ele souber que bactéria que o antibiótico vai ser mais forte, mais fraco, e assim por diante. Se for câncer, não vai dar antibiótico. Se for câncer, vai ser um tratamento de quimioterapia, né, e outras coisas relacionadas ao câncer. Então, a cura depende da qualidade do diagnóstico. Se o médico diagnosticar errado, né, o paciente está perdido. E a gente vê isso aí dia a dia, né? Muito bem, na vida espiritual, no cuidado com a alma, a coisa é a mesma. Tá? Um diagnóstico errado pode causar consequências graves, inclusive a morte. Então, nós precisamos entender por que a gente peca. Muito bem. Deixa eu tentar andar aqui, joia. A resposta determinará qual será a cura, ou não. Né? E o que é maravilhoso, irmãos, é que a Bíblia ela vai direto ao ponto. É muito diferente quando a gente examina esse problema à luz da Bíblia, é muito diferente o que a gente encontra contrastando com diagnósticos superficiais que a gente tem nas teorias seculares, né? E até mesmo de cristãos, teorias cristãs. Às vezes a gente vê algumas pessoas, né, tratando, e até no contexto nosso mesmo, não é só em outras igrejas evangélicas, por exemplo, não. Até no nosso contexto, às vezes, a gente encontra diagnósticos superficiais para tratar desse problema. Nós precisamos da clareza e do entendimento das Escrituras com respeito ao motivo pelo qual fazemos o que fazemos, para encontrarmos cura permanente, que é o que a gente quer, né? Nós precisamos de respostas com poder e sabedoria. Nós precisamos de socorro. Muito bem. Aí a gente queria hoje, como o livro faz, fazer esse estudo à luz de um caso hipotético que a gente tem aqui, de um casal, tá? Filipe e Mércia. Eles são, né, Oi?
Pode falar. Tá. Eles são um casal, irmãos, que o livro aborda, né? Com 22 anos de casado. Mércia era uma pessoa que estava, né, aos 22 anos de casada, oprimida e exausta. E Filipe, um cara iracundo, tá? Brigava, né, de estupim curto. E o que acontecia? Eles já estavam perdendo as estribeiras. Os filhos receosos, amargos, né, com medo de agir. E o que eles estavam vivendo naqueles anos, ou nesse último ano, né, lá, já com 22 anos de casado, eles já tinham tido intervenção de muitos pastores, de conselheiros, e estavam se sentindo no fundo do poço. Na verdade, quando eles se casaram, logo que eles, né, foram para a lua de mel, uma surpresa aconteceu. Filipe, que era uma pessoa, né, boa de tratar e tal, começou a se mostrar um cara iracundo mesmo, um cara brigão. E logo que voltaram para casa, ele começou também a perder as estribeiras, e isso começou a trazer algumas dificuldades. Com o passar dos anos, eles procuraram, né? Não foi agora, só com 22 anos de casado, que eles procuraram ajuda, não. Eles procuraram ajuda na igreja. Mas a intervenção dos pastores e dos conselheiros que eles procuraram, né, irmãos crentes, firmes, não foi no sentido de um diagnóstico bíblico para os problemas que eles tinham. Então, nós vamos analisar isso. Vamos analisar os principais diagnósticos vendo a vida deles, tá? Então, eles, pela graça de Deus, aos 22 anos, eles procuraram ajudas, mas o casamento estava abalado, ok? E a situação naquele momento parecia irreversível. Ele procurava, Filipe, que ele tinha a favor dele, que ele procurara ajuda várias vezes, mas o diagnóstico superficial, né, traziam soluções que não trouxeram mudanças permanentes. E ele estava, naquele momento, já praticamente desistindo de tudo, conformado com a situação. E o que o levou a procurar, mais uma vez, o pastor da igreja? É que ele começou a perceber, de uma maneira muito intensa, que os seus pecados machucavam os outros. E é assim, não é? Reações espinhosas são assim, elas machucam os outros. E a nós mesmos, né? Então vamos ver. Não só a esposa, isso, não só a esposa, mas os filhos e outras pessoas do relacionamento deles. Então vamos analisar agora, irmãos, quais são alguns dos diagnósticos e tratamentos, entre aspas, que são comuns na nossa sociedade. Se você tiver um casal dessa maneira, ou vivendo dessa maneira, que diagnósticos ao longo da vida são comuns da gente ver? O que foi, mais? E um amigo, às vezes, não é só casal, né? Isso aí também abrange outras pessoas, né? No relacionamento. Isso serve, né, para a vida da gente individual, nos nossos relacionamentos. Mas vamos analisar isso na vida desse casal, tá? Na história deles. Muito bem. Diagnosticando o verdadeiro problema. O primeiro diagnóstico que é colocado que eu creio que é o mais comum, pelo menos na minha vida, Marisa e eu temos sido muito impactados com isso aqui, e a gente tem visto como que é comum esse diagnóstico número 1, que né, como eu falei até no início da aula, o que aconteceu com Adão e Eva, né, a mulher que tu me deste, muito bem. É a gente colocar, então, a culpa em outras pessoas. Filipe, logo nos primeiros anos, já concluiu, ele casou com a pessoa errada, né? Olha, a Mércia é até legal, mas ela me evita, ela nunca está 100% no casamento, ela é desorganizada. Se ela parar de me evitar e fizer um trabalho melhor no cuidado com a casa, isso certamente eliminará o meu problema de ira, porque eu fico bravo mesmo por causa dessas coisas. Só que o que aconteceu é que, de uma maneira sutil, Mércia foi aconselhada por alguns conselheiros e pastores a cuidar desses problemas, porque Filipe era muito bom para convencer as pessoas nos seus argumentos, sabe? Então, quando eles iam procurar alguém para aconselhar tal, ele tomava conta da situação e mostrava que o problema era Mércia mesmo. E aí o que acontecia? Mércia começou a achar que, de fato, ela era o problema. E ela começou a fazer isso, e durante 2 décadas, o que ela tentava era
corrigir o problema dela, a desorganização, as dificuldades que ela tinha. Realmente ela tinha algumas dificuldades, tá? Quando vieram os filhos, a maternidade, né, ela teve dificuldade de organizar a casa, de manter tudo organizado, de fazer a comida na hora certa, quando ele chegava. E ela reconhecia que tinha dificuldade, certa dificuldade com a sua organização. Só que o sentimento de culpa e o fracasso foram tomando conta dela quando Filipe ficava irado de novo em outras circunstâncias, tá? E ela fez redobrados esforços para se organizar. E investiu na resolução de conflitos. O Filipe, um dia, convenceu um pastor que a convenceu a investir em resolução de conflitos, aprender a tratar de problemas com ele e com outras pessoas. Muito bem. Mas Filipe percebia que, Filipe não percebia que ele era o tipo de pessoa com quem os outros não gostavam de conversar por muito tempo. Tá? Ele vencia qualquer pessoa com os seus argumentos, né, com o volume absoluto das suas palavras. E ele não percebia isso. Inclusive, a sua esposa não aguentava conversar com ele. E o que ele achava que era evitar tinha a ver com isso. Né? Porque ela falava tanto e tal, mas ele não percebia isso. Bom, foram conversar com o pastor, e o pastor também foi vencido pelos argumentos do Filipe. Né? E ele disse: Mércia, você deve buscar a ajuda de outros para ter a casa mais organizada. Isso aliviará a pressão de ambos e melhorará o tom do relacionamento. Aí eles fizeram uma escala de faxineiros e de pessoas da igreja para poder arrumar a casa da Mércia. Já pensou? Que coisa maluca? Pois é. Juntaram lá umas senhoras e foram ajudar a Mércia. E aí o que aconteceu? O Filipe começou a achar bom no início, mas depois até nas outras pessoas ele continuou achando defeito. Ah, não. Esse grupo de mulheres aí tá ruim. Vamos trocar de mulheres. Eu vou fazer uma lista das mulheres de esposas da igreja que são boas esposas, para a gente poder... Essas aí vão ajudar a Mércia. Isso. E o pior de tudo, irmãos, é que a igreja concordou. Pastor, os conselheiros falaram: não, é isso mesmo, vamos arrumar a gente do jeitinho que você está pedindo aqui, de acordo com as suas exigências e tal. Nós vamos arrumar outras mulheres, vamos trocar essa por outras. E o que aconteceu? No início, tudo bem. Só que com o passar do tempo, claro, alguns erros aconteceram, né? Afinal de contas, fazer do jeitinho que Filipe queria era difícil, né? E aí, no final, ele se voltou de novo contra a Mércia, falando: olha, se você fosse mais organizada, se você fizesse melhor suas tarefas, a gente não tinha entrado nessa fria de pessoas tentando ajudar. E é claro, né? Passado algum tempo, não deu certo. Muito bem. Pastor também disse: olha, vocês precisam procurar um conselheiro bíblico, ele vai ajudá-los a se comunicar melhor. Logo no primeiro encontro, Filipe expôs com maestria os fracassos dela, né? Detalhou os problemas com a comunicação e a resolução de conflitos que a sua esposa tinha, e dominou a conversa. Como era de se esperar, Mércia recebeu uma série de conselhos sobre a comunicação. Tem aquele versículo, né? A resposta branda desfia o furor, mas uma palavra dura suscita a ira, né? E Mércia começou a se abrir, a se expressar, falar das suas preocupações e opiniões de modo tão gentil quanto possível para Filipe. Mas não adiantou, né? Ela começou a falar mais com ele, falar das dificuldades, dos problemas, ele ficou irado, né? E aí Filipe caiu em murmuração. E voltaram lá no conselheiro, e ele: olha, ela está pronta a debater, questionar, não se submete à minha liderança como marido, né? Então, as coisas não caminharam bem, isso não durou mais que um mês. Essa segunda tentativa, né, depois dos faxineiros e tal, também não durou um mês. E aí, como a gente comentou, esse é um problema antigo. Lá em Gênesis 3, né, versículos 11 a 13, nós vemos o argumento de Adão, né? Adão dizendo, né, para Deus: a mulher que tu me deste, né, essa tomou do fruto, me deu. Então, lançar a própria culpa sobre os outros é a explicação mais natural e confortável para o nosso pecado. E ela tem sido usada há milhares de anos. O meu problema é você. Você precisa mudar. Se você mudar, então eu mudarei. Com certeza, esse diagnóstico não é suficientemente profundo.
O segundo diagnóstico, eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido agora, é da família de origem. Não, meu problema, né? Eu ajo assim porque cresci em uma família disfuncional. Uma família do passado. Né? O meu passado, né? Minha família anterior, era uma família com problemas. Só que esse raciocínio serve para todo mundo, né? Os lares são cheios de pecadores. Os lares com poucos pecadores, acho que só contém 2, né? Que é o marido e a mulher. Mas quando vem os filhos, vai só aumentando o número de pecadores. Se a gente está entre os irmãos. Esse raciocínio, então, serve para todos. Filipe, é claro, tinha um problema sério. Ele sofreu abuso físico e sexual quando era criança, coisa que nunca foi tratada. Vivia numa família barulhenta, conflituosa, e a de Mércia, por sua vez, evitava calmamente os conflitos, tal. Mas só que ele via isso da seguinte maneira: você aprendeu a temer e não ir direto no ponto, né? Você se esquiva e tal. Ele dizia, olha, meu pai gritava muito, era iracundo, eu cresci com esse tipo de atitude. Para mim, é difícil não fazer as mesmas coisas. Mércia é exatamente como a sua mãe. Ela era desorganizada, evitava meu sogro, exatamente como Mércia me evita. Ele tentava se fazer parecer melhor e apontava o dedo para os outros. Ele ainda dizia assim, pelo menos eu não a trato, né? Não trato Mércia como eu fui tratado. Eu não sou tão mal quanto meu pai. Estou tentando encontrar ajuda. Filipe era muito emotivo quando ele mencionava sua família de origem. Às vezes até chorava. E aí o que se dizia a Mércia era o seguinte: Mércia, tenha empatia pelos sofrimentos de infância dele. Evite pressionar os botões sensíveis que provocam a ira do seu esposo. E a Mércia, de fato, tentou ser mais amável e paciente. Porém, quando ela estava quieta, ele reclamava do seu silêncio. Quando ela estava mais comunicativa, ele dizia que ela era teimosa. Então, irmãos, lançar a culpa de seus problemas sobre a sua criação foi outro diagnóstico simplista. Como solução para a ira de Filipe, é claro, ele teve curta duração. Um terceiro diagnóstico é o seguinte: eu tive um dia ruim. É uma outra interpretação para a nossa essa parte aí é a mais fácil de todos, que todos nós sabemos muito bem, né? Estou cansado, estou com dor de cabeça, passei um dia ruim, meu chefe gritou comigo, fui com problema no trânsito. Essa aí nós sabemos de cor e salteado, né? Isso. Então, a culpa é dos outros, do mesmo jeito. Eu tive uma culpa ruim por causa do que os outros fizeram, do que aconteceu. Então, Filipe comumente chegava em casa e dizia, olha, eu tive um dia difícil no trabalho, tá? Estou com falta de dinheiro. E certo dia ele falou assim, olha, alguém me fechou numa curva. Voltando para casa, eu fiquei maluco. Logo, ele começou a gritar com a Mércia. Por causa de coisas ocorridas há 3 semanas, ele já estava gritando com ela, lembrando de coisas antigas. E quando ele reconheceu que estava sendo muito duro com ela, ele disse que era por causa do motorista que o fechou. Olha só. Ele pediu desculpas, né, porque ela falou com ele, mas ele nunca admitiu o seu comportamento pecaminoso. Pediu desculpas por ter sido rude com ela, mas ele não admitia, estava em pecado. O quarto diagnóstico e último é o seguinte: meu corpo me faz fazer isso. É um diagnóstico cada vez mais popular sobre o disfarce da ciência médica, né, que a fraqueza física pode levar você a pecar, ele fez isso porque tinha esse problema e tal. Então, Filipe também, várias vezes, falava, olha, eu não dormi bem, eu estou com problema de sono, não tomei meus remédios, né? Isso é a causa da minha ira. E aqui cabe uma observação, né? A enfermidade física pode fazer-nos mais inclinados a reações pecaminosas, né? Por alguma dificuldade que a gente tem. Mas a Bíblia nunca nos permite lançar a culpa dos nossos pecados em nossos corpos. Mesmo que a ciência provasse uma predisposição fisiológica à ira ou algum outro pecado, isso não justificaria o comportamento. No máximo, poderia nos auxiliar a entender por que certos indivíduos são mais suscetíveis a certos conflitos. É claro que se eu estiver muito cansado, né, eu vou ter uma propensão maior a perder a paciência, por exemplo, né, a desanimar, mas isso não é justificativo para o meu pecado. Existem muitos outros exemplos, irmãos, de diagnósticos de soluções falsas, né? Orientados ao calor. Esses são os mais comuns, tá? Para a gente explicar e desculpar os comportamentos, esses 4 que nós vimos. Mas a gente sabe que as condições externas, elas têm o poder de influenciar muito a nossa vida
mas elas são oportunidade e não causa para o pecado. Gênesis 4:6 é o texto em que Deus adverte a Caim. Quer falar, querido? Pode falar. Vou pedir os irmãos para abrir, Gênesis 4:6. Quando Caim... Eis que o pecado bate à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse é o versículo 7, na verdade, tá, irmãos? Deus chamou a atenção de Caim porque ele estava com o semblante caído, triste, arrasado, porque Deus aceitou a oferta do seu irmão, Abel, e não aceitou a dele, né? Então, o pecado está à porta, seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então, as dificuldades, as frustrações, né, doença ou qualquer situação são oportunidade, não causa para o pecado, tá? Então, olha, a sua formação, os seus relacionamentos, a sua situação atual, a sua condição física proporcionam apenas a oportunidade para que os seus pensamentos, palavras e ações revelem o que está no seu coração, tá? Então, o coração é a causa final de nossas reações. A batalha espiritual, o local onde ela ocorre é no coração, tá? Bom, uma palavra de precaução aqui. Nós vimos diagnósticos ineficazes que apontam para o calor. Logo, as soluções a partir desses diagnósticos, elas também apontavam para mudanças nas circunstâncias externas. Se o meu problema real, eu acho que são as outras pessoas, o que acontece? O que eu preciso fazer, que eu acho que eu preciso fazer? Mudá-las ou evitá-las. Se o meu problema real, né, eu creio que é a minha família de origem, o que eu vou fazer? Me afastar dela, encontrar outras pessoas que me adotem. Se eu acho que o meu problema é o sofrimento, o que eu acho que preciso fazer? Encontrar quem proporciona consolo sem fim, né? Um alívio para o meu sofrimento. Se eu acho que o meu problema é meu corpo, o que eu acho que vou fazer para resolver isso? Dormir mais, encontrar o remédio certo, fazer ginástica, sei lá, alguma coisa que resolva o problema do meu corpo. Se eu acho que o meu problema real são necessidades que não foram satisfeitas, o que eu vou achar que eu preciso fazer? É me preencher com o que está faltando. A Bíblia nos lembra constantemente que nós nunca devemos desconsiderar, né, o sofrimento, considerar o sofrimento como algo suave. Deus não encobriu o sofrimento. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Redentor, o Pai enviou. Jesus sofreu lado a lado conosco para nos dar esperança, razão e persistência em meio às dificuldades da vida. Ele prometeu retornar, né, exatamente para acabar com as injustiças, as feridas e a corrupção deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo limitasse as coisas desse mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas nós aguardamos, né, a volta do Senhor Jesus, que Ele irá nos transformar e transformar o mundo. Então, ainda que nós nunca devamos subestimar o sofrimento nosso ou dos outros, o coração é a nascente de todas as nossas reações à vida. Há uma distinção fundamental. O sofrimento, ele não é oportunidade para o pecado. Ele não é a causa do pecado. Ele é a oportunidade para o pecado. E eu pergunto para você, isso está claro no seu coração? Está claro na sua mente? Né? Você se lembra disso? Tem se lembrado disso? E tem buscado socorro em Deus lembrando disso? Porque é isso que vai determinar que solução você pensa que seu problema tem. E olha, quem receberá a glória? Se é você ou se Cristo. Se o seu problema está basicamente fora de você, Cristo não é necessário. A oportunidade para experimentar o amor, a graça e o poder de Deus em Cristo na sua vida vai ser substituída por outra coisa, que o problema está fora de você. De onde procedem as brigas, né, as contendas? De onde? Do nosso coração, da cobiça, né, que Tiago fala isso. Então, tendo discernido ocasião para o pecado, de causa para o pecado, a gente pode aqui falar uma coisa importante.
né? Reconhecer que algumas soluções não completas, imperfeitas nesse sentido, podem ser sábios para ajudar a lidar com as dificuldades. Mesmo, né, claro, sem alimentar as necessidades egoístas das pessoas, né? Então, vamos nos lembrar que os milagres de Jesus, eles não foram somente para autenticar a divindade de Jesus. Os milagres de Jesus demonstravam também a sua compaixão. Tá? Quando Jesus curou o cego de nascença, quando Jesus curou o paralítico, quando Jesus transformou a água em vinho, naquele casamento cuja alegria havia acabado, tá ok? Mas existe uma questão mais profunda, né? Que é a questão do coração. Em Lucas 6, versículos 43 a 45, eu vou ler para a gente. Nós encontramos a palavra de Deus nos ensinando isso. Deus, Marcos, Lucas 6, 43. Vamos lá. Eu vou ler aqui para a nossa edificação. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Levar o sofrimento de alguém a sério e ministrar com a compaixão de Cristo é importante, mas nunca será suficiente. Tal solução de tratar só da compaixão não traz mudança permanente, significativa, duradoura, porque ela não considera o coração. Então, socorrer alguém que está passando por dificuldades é importante, irmãos. Nós temos o dever de fazê-lo, né? Mas nós precisamos ir além. E, às vezes, é importante até a gente tratar daquele problema, seja de saúde, ou o que for, para que a pessoa tenha condição de nos ouvir a respeito dos problemas do coração. Agora, se a gente trata só daquilo que não vai trazer mudança permanente, né? Se a gente trata só do sofrimento, Cristo se torna desnecessário ou somente parte da solução. E nós não podemos permitir isso, né? Então, o diagnóstico correto vem daí, né? Quando nós identificamos a fonte dos problemas. E a solução, então, a partir desse diagnóstico, é uma solução que celebra a graça de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o diagnóstico correto, então? O problema está em nós, nas profundezas do nosso coração. Alguma coisa aconteceu, não consigo ver o que é. Espero que não seja nada demais. Aí vem a pergunta, né, que eu faço para os irmãos, né? O irmão está chocado, está desapontado, está ofendido, está nervoso de ouvir isso. Não é fácil, né, a gente ouvir que o problema é com a gente, né? Sejamos sinceros, não é o que a gente gosta de ouvir quando a gente está impaciente, quando a gente está ansioso, quando a gente agiu precipitadamente, quando a gente está nervoso, né? A gente nunca acha que o problema de fato está com a gente, né? A gente tem uma série de desculpas, vamos colocar assim, né? De justificativas que a gente gostaria que fossem aceitas por aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. A última coisa que a gente quer admitir é o seguinte: a culpa é minha, né? Palavras mais difíceis da gente dizer: eu estava errado. Eu pequei. Mas não encarar meus pecados não traz solução verdadeira. Não encarar meus pecados é subestimar o amor redentor de Cristo, ou ignorá-lo completamente. Então, nós aprendemos na Bíblia, irmãos, que o nosso problema real não é psicológico, né? Não é a nossa baixa estima, nossas necessidades que não foram satisfeitas, não é social, quer dizer, não é problema com os relacionamentos, com influências ruins que a gente tem. Meu problema não é fisiológico, né? O meu corpo, a dificuldade que eu tenho. São, de fato, influências significativas, né? O que passa na minha psique, minhas condições sociais, minha condição física, né? Mas o meu problema é espiritual. É o meu coração errante, a minha necessidade de Cristo. Substituir Cristo por uma outra coisa, né? Pelos desejos do meu coração.
E por causa disso, a minha esperança e o meu poder se acabaram. É uma enfermidade de adoração. O nosso problema, Maria está me chamando a atenção aqui para o horário, irmãos, estou indo para o final, tá? Como o culto é às 10h30, a mensagem, nós temos um pouquinho de paciência aí para terminar, né? Estou contando, a gente começou mais tarde um pouquinho, mas nós vamos conseguir terminar, se Deus quiser, em 5 minutos. Então, é um problema de enfermidade de adoração, irmãos. Na verdade, quando a gente faz o que faz e peca contra Deus, é porque nós não estamos adorando a Deus, não estamos nos satisfazendo em Deus. A nossa esperança, né, está em outra coisa que não no Senhor. Nós não estamos esperando no Senhor, tá? E nós vamos encerrar, então, por aqui. Nós vamos, se Deus quiser, no domingo que vem, analisar o texto de Deuteronômio 5, os 10 mandamentos. E vai ser, assim, impressionante como é que nós vamos perceber ali que nós pecamos contra Deus nos mandamentos 4 a 10, porque nós não estamos cumprindo os 3 primeiros mandamentos. Estão diretamente relacionados ao nosso relacionamento com Deus. Eu queria primeiro que a gente lesse aqui, encerrando, o Salmo 139, versículos 23 e 24. Eu vou ler Salmos 139. Alguém pediu a palavra? Não, né? Se alguém quiser, é porque eu não consigo ver ao mesmo tempo, mas eu vou conseguir ver agora. Deixa eu ver aqui. Irmãos, nós vamos ler Salmo 139, 23 e 24, Deuteronômio 6, 4 a 6, e Salmo 119, 17 e 18, tá? Eu vou descompartilhar aqui para eu poder ver vocês no final. Descompartilhar a tela, porque senão eu não consigo fazer as duas coisas. Pronto, agora eu acho que eu vou conseguir ver todos ao mesmo tempo. Joia. Agora eu estou vendo aí. Se alguém quiser compartilhar, está em tempo no finalzinho aqui. Então, Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu queria, com esse texto, que a gente refletisse sobre isso. Nós precisamos da ajuda de Deus para sondar o nosso coração, nos provar. Ele que tem condição de conhecer todos os nossos pensamentos, às vezes nem a gente entende, né? Como é que está a nossa vida, o nosso coração, nossa mente, né? Então, vamos fazer essa oração que o salmista faz aqui, que Davi faz, né? Vê se há em mim algum caminho mau. A gente sabe que tem caminho mau. A gente sabe do nosso pecado. Vê se há em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E muito especialmente, né? Absolve-me, né, daqueles pecados ocultos, aquilo que eu não percebo. Deus nos perdoa, irmãos, até daquilo que a gente não sabe que está fazendo de errado, né? A nossa capacidade de perceber, inclusive o mal, é mínima diante da santidade de Deus. Vamos pedir a Deus, pela graça e misericórdia dele, que ele, de fato, faça uma transformação no nosso coração. Hoje e sempre. A palavra de Deus nos ensina, né, a pedir perdão pelos nossos pecados, a pedir o alimento de Deus, o sustento de Deus diariamente. E Deus nos deu um coração assim, pronto a perdoar, é claro, e a pedir perdão, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O outro texto, de Deuteronômio 6, peço os irmãos para abrirem, se der tempo, mas eu vou abrindo aqui. Deuteronômio 6, versículos 4 a 6, diz assim a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes, então, da gente ensinar para os nossos filhos, da gente falar da palavra de Deus andando, sentado, dentro de casa, né, colocar na testa, colocar amarrado no corpo, nos umbrais das portas, para todo lado, ela tem que estar no nosso coração. Tudo começa com a palavra de Deus no nosso coração. E nós vamos, se Deus quiser, então, no domingo que vem, ver isso nos 10 mandamentos. Eu vou pedir aos irmãos, durante a semana,
que leiam os 10 mandamentos, tá? Então, queridos, olha, eu gostaria que a gente lesse Eu aí leio. agora, de 1 a 3, e o Demar vai ler, de 1 a 3, não. Os três primeiros mandamentos. E eu queria trazer à tona também o que ontem o reverendo Edson falou no Encontro de Casais, não sei quem estava conosco, mas ele reforçou isso, que quando a gente observa os 3 primeiros mandamentos, os outros, eles vão fluir. E é isso que a gente vai trabalhar semana que vem. Então, eu gostaria que a gente pensasse todas essas, na aula de hoje, né? Tudo isso que foi dito, a ira de Filipe, as tentativas de solução que a Mércia se propõe a fazer, mas as amarguras e tudo isso. O que está acontecendo? É o coração dela que está, deles, né? Que não está adorando a Deus. Então, Deus é o nosso único e suficiente. O Deus é que deve ser o alvo da nossa adoração. Vamos ler o texto bíblico? Então, ó, Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6, um pedacinho até relativamente grande, 6 em diante, diz assim: Eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum outro trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na casa do Egito, na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, esses 3 primeiros mandamentos estão diretamente relacionados, né? Ou esses, eu falei dos 4 aqui, né? Não, dos 3, né? Eles estão diretamente relacionados ao nosso relacionamento com Deus. E nós vamos ver, então, na próxima aula, se Deus quiser, a partir dos 10 mandamentos, como que a gente falha, a gente peca contra Deus no nosso relacionamento com os outros, porque a dificuldade toda está no nosso coração diante de Deus, né? Marisa está pedindo para me ler, tem um outro texto que eu separei, mas a Marisa está pedindo para me ler também, Tiago. Deixa eu ver se eu vou achar rapidinho aqui. Então, queridos, olha só, eu gostaria que ficasse aí de para casa para essa semana, procurar identificar o que é a adoração, pelo que a adoração a Deus foi substituída nesses exemplos do Filipe, da Mércia, e em especial das nossas atitudes. Quando você pecar, você gritar, ou você desrespeitar, ou você for ignorar, fugir, procure identificar o que é que está te motivando a fazer isso. E comparar isso com a Bíblia. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então, vamos confrontar as nossas atitudes com a palavra de Deus, a orientação bíblica. Tiago 4, 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
Então, esse é o texto de Tiago 4. E eu queria fechar, então, irmãos, com Salmos, capítulo 119, versículos 17 e 18, como uma oração nossa para o Senhor. E diz assim: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que Deus possa nos abençoar assim, irmãos. Acabou que eu não dei chance para ninguém falar, né? Uma correria aqui contra o tempo, violenta. Próxima aula eu vou tentar equilibrar melhor, tá? Não vou colocar a culpa nem na tecnologia, nem mais nada, não, tá? Bom. Culpa minha. Vou tentar me preparar melhor para enfrentar as circunstâncias aqui difíceis, que não são fáceis. Tá bem quentinho aqui, a janela não tá fechada, não. E eu vou orar por ele, viu, gente? Mas, irmãos, eu espero no Senhor, sinceramente, que tenha sido proveitoso o que a gente viu, né? Um assunto tão importante para nós entendermos claramente que as dificuldades que a gente enfrenta, as reações que a gente traz, as dificuldades que a gente enfrenta, quando elas são espinhosas, a fonte é o nosso coração. E nós precisamos do socorro, nós precisamos do socorro de Deus para tratar com o nosso coração. Nós, por nós mesmos, nós não temos solução. A gente precisa, de fato, do socorro de Deus. Tem alguém querendo entrar aqui, eu vou deixar, mas está fechando, né? Então, nós vamos fazer uma oração encerrando a aula. Daniela Salles. Nós vamos, então, encerrar, irmãos, com uma oração, agradecendo a Deus pelo que nós aprendemos nessa manhã e pedindo, né, que Ele continue trabalhando no nosso coração, fazendo a vontade dEle, que é de nos moldar, aperfeiçoar a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser, para que a gente seja a cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, né? Moldar o nosso coração, fazer-nos conformes à imagem de Jesus. Vou pedir o Vinícius para fazer uma oração por nós. Vinícius, você faz, por favor? E nós vamos encerrar com essa oração do Vinícius. Tá me ouvindo bem? Tá dando retorno? Vou tirar meu... Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, amado, louvamos, ó Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, o Senhor que é Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Agradecemos por essa aula de escola dominical que o Senhor nos proporcionou agora. Pedindo, ó Pai, que a gente possa cada vez mais, ó Deus, tratar o nosso coração, tratar, posso dizer, o coração do casal, Pai, para que a gente possa perceber os nossos erros, os nossos pecados, e que a gente possa ajudar o outro também, Deus, o cônjuge, para também, Deus, que reconheça os seus erros, seus pecados, e que a gente possa tratar, ó Deus, com a oração, com a leitura da Bíblia, e que isso tudo, Deus, seja para honrar, glorificar o nome do Senhor, seja para nosso crescimento espiritual como casal, também, ó Deus, para nosso deleite, ó Deus, como casal. Eu te peço, Deus, por todos que estão participando dessa escola dominical, que o Senhor possa atingir os nossos corações, ó Deus, para que a gente possa realmente, ó Deus, se esforçar para isso. Te agradeço também, Deus, pela vida do Idemar e da Marise, casal do Senhor, que a gente sabe que, infelizmente, ó Deus, o maligno está tentando atrapalhar, ó Deus, mas eu te peço que os anjos do Senhor estejam ao redor deste casal, ao redor de Edma e Beth também, à frente desse trabalho de casais da nossa igreja. Ó Deus, que os anjos, ó Deus, do Senhor, estejam ao redor de todos nós casais da igreja, ó Deus, todos dessa reunião, como da nossa igreja, ó Deus, fortalecendo a cada um, ó Deus. A gente sabe que o inimigo irá tentar nos prejudicar, ó Deus, como casal, como família. Mas, ó Deus, carecemos do Senhor Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Por favor, ó Deus, nos blinde, ó Deus, dos dardos inflamados do maligno, ó Pai. E nos vista, ó Deus, com a armadura do Senhor Jesus, ó Pai. Como diz a Tua palavra, ó Pai. Obrigado por este momento de escola dominical. Obrigado, Deus, por essa ferramenta que o Senhor nos deu da internet, de vários aplicativos, para a gente
poder, ó Deus, pelo menos tirar um pouquinho da saudade dos irmãos, desses momentos gostosos de comunhão que temos na igreja, das atividades todas que temos na igreja. Muito obrigado, Pai. E no momento de culto que iremos ter há pouco, peço a Deus que o Senhor esteja já preparando os nossos corações para que a gente, Deus, realmente esteja cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, tirando todas as dificuldades que a gente possa ter de estar cultuando em casa ou de usando alguma ferramenta de tecnologia que possa nos distrair de alguma maneira. Mas, ó Pai, que a gente possa realmente, ó Deus, estar ouvindo a pregação e, se possível, Deus, cada um no seu lar, já se preparando com louvor, com oração, para nos dedicarmos integralmente ao Senhor, à palavra do Senhor, ao culto ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque a nossa igreja está tendo condições, pouco a pouco, de ir se adaptando e ir melhorando nessa relação de comunhão que estamos tendo. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, mesmo com as dificuldades, e que a gente possa transformar essas dificuldades, ó Deus, em momentos agradáveis para a gente buscar mais os irmãos, ajudar mais os irmãos, e sermos ajudados também, é claro, sempre, ó Deus, buscando o alvo maior que temos, que é Jesus Cristo. Louvo o nome do Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós gostaríamos de pedir que vocês dessem retorno para a gente, das dificuldades que vocês tiveram, para a gente ver o que a gente pode fazer durante a semana. Ok? Dificuldade na transmissão? De tudo. Transmissão, horário, trato com as crianças, com os filhos, divisão de instrumentos tecnológicos, questão da internet. Se foi tudo bem, se a transmissão foi boa, mandar pelo WhatsApp mesmo, né? Depois pra gente um retorno, tá bom? Vamos lá para outro canal agora, que tem a mensagem, né, do pastor às 10h30. Deus abençoe cada um e aos seus, famílias. Abração. Tchau, pessoal. Bom dia, Deus abençoe. Amém. Bom dia, Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.